Bom dia! Hoje o assunto é um assunto que talvez seja um pouco difícil de tratar, que é ex-relacionamento. Sabe que a primeira coisa que preciso dizer é que não existe ex, né? Existe primeiro namorado, segundo namorado, terceiro namorado, primeiro marido, segundo marido, terceiro marido. Não existe ex-marido. Porque ex já dá essa sensação de que eu tô excluindo, né? Então não existe isso. Mas vamos lá, hoje eu quero trazer questões bem fortes sobre isso. Por quê? Porque ontem a gente falou sobre o que fazer para encontrar alguém para casar. E dentre tantas coisas, eu coloquei olhar para a relação dos pais, para o casamento dos pais. O que acontece é que quando a gente tem a sensação de que a gente olha para o casamento dos nossos pais e dá a sensação de que tá tudo já no lugar aqui no nosso coração, muitas vezes o que pode estar acontecendo é que a gente pode estar ainda conectada com um ex. Eu vou escrever isso aqui embaixo. O ex. Então pode ser que a gente ainda esteja conectado com o ex. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, que é como que a gente faz então para encerrar uma relação dignamente, principalmente, né? Dignamente, e depois conseguir então seguir para uma próxima relação. A primeira coisa, o que faz a gente mais ficar numa relação e vamos dizer assim, grudar ao invés de conseguir se separar. Então, às vezes a gente quero separar e não quero mais ver essa pessoa na minha frente. Nossa, Deus que me livre. Geralmente, quando a gente faz isso, a gente na próxima relação vai recriar essa pessoa de algum jeito, porque na verdade o que a gente está precisando é aprender a incluir esse diferente. Então, coisas que fazem com que a gente fique na relação são, por exemplo, né? Raiva, sentir raiva do outro. Processos muitas vezes inacabados. Então, às vezes aquelas coisas que a gente fez pelo outro ou que o outro fez por nós, mas que a gente não conseguiu concluir essa troca. Isso acontece muitas vezes. Sabe quando a gente sai de uma relação ou achando que tá em débito ou achando que tá em dívida? É isso. E isso faz o quê? Faz a gente, ao invés de conseguir se soltar, faz a gente grudar mais, faz a gente ficar ainda mais vinculado com a pessoa. Isso é tão importante saber porque, gente, é muito, muito clássico que a pessoa ela queira terminar uma relação e ela acha que quando ela termina a relação, tudo na vida dela vai mudar. Nossa, o problema da minha relação é essa pessoa. E eu sinto lhe informar, mas não é. O problema da sua relação é justamente a sua parte que precisa viver isso que você tem vivido com essa pessoa. Então, qual que é a transformação que a gente faz? A gente passa a olhar buscando integrar. Entenda que sempre a solução é a integração e nunca a solução é a exclusão. Sempre a solução é a integração e nunca a solução é a exclusão. Por isso que não adianta a gente querer terminar uma relação e dizer, agora eu tô livre, agora tudo que tinha de ruim na minha vida foi embora porque foi junto com essa pessoa. Isso não existe. Isso não existe. E isso conta mais sobre você do que sobre a pessoa. Certo? Então vamos lá. O que eu quero trazer aqui hoje então? Quero trazer que como a gente pode finalizar uma relação de forma digna, que nos permita ficar livres para a próxima etapa da nossa vida. O que eu quero dizer é como eu posso finalizar uma relação e saber que a próxima pessoa que eu vou encontrar, eu realmente já passei do estágio que eu vivi com aquela pessoa anterior. Por que eu tô falando isso? Porque existem muitas pessoas que terminam a relação e quando encontram uma nova relação,
meses depois ela percebe que ela tá vivendo algo muito parecido. E às vezes ela fala assim, eu tenho o dedo podre. Eu sempre escolho alguém que depois dá sempre errado. Então perceba que aqui a gente tem duas coisas. A gente tem a questão de achar que a culpa é do outro, que é o outro que tá infernizando a sua vida, que o problema é o outro. E a segunda é que, de alguma forma, quando isso acontece, você passa a não confiar mais em você. Então, por mais que o seu discurso seja que o problema é o outro, no fundo, tem uma dor muito profunda que diz, não sei se eu posso confiar mais em quem eu escolho. Não sei se eu posso confiar mais na minha percepção de escolha. Então, por mais que pareça bonito o discurso de que o outro que era terrível, de que, nossa, o outro era o abusivo, o outro era a questão da história, quando isso acontece, muitas vezes o que a gente perde é essa autoconfiança. E quando a gente perde essa autoconfiança, fica ainda mais desafiador seguir para uma próxima relação, porque daí a gente segue ainda para ajudar com medo. Certo? Então, como que a gente pode seguir para uma outra relação? Então, como a gente pode seguir para uma outra relação de forma leve e livre mesmo, livre para ser feliz na próxima relação? A gente precisa integrar. E quando eu digo integrar, eu também estou dizendo amar. Essa é a verdade. Quando eu digo integrar, eu também estou dizendo amar. Como assim, Helena? Quando eu digo integrar, eu estou te dizendo que muitas vezes você vai precisar terminar uma relação percebendo o quanto você ama aquela pessoa. Porque o que a gente vê muitas vezes? A gente vê a pessoa terminando a relação falando que odeia a pessoa, que, nossa, que foi a pior fase da vida dela. Nossa, o ex é responsável por tudo de ruim que aconteceu comigo. Isso, com certeza, ao invés de te liberar, te prende a essa pessoa, te prende. Então, qual que é o único jeito que a gente tem de sair de uma relação? É o único jeito, não tem outro jeito, porque na verdade, mesmo que eu saia de uma relação, se eu sair dessa relação com raiva, com rancor, com ressentimento, eu ainda tô, mesmo que de forma inconsciente, ali grudado com a pessoa. Então, o único jeito de sair é amando, é vendo o amor que existe nessa relação. É olhar para o outro e conseguir dizer, eu odeio ainda te amar. Eu odeio te amar. E essa é a verdade. Você realmente, muitas vezes numa relação difícil, você realmente odeia amar a pessoa. Quando a gente reconhece isso, a gente está reconhecendo um amor. E aí a gente percebe o quanto aquela pessoa foi necessária para o nosso processo, para a nossa vida, para o nosso crescimento, para aquilo que nos compõe hoje. Até porque olha bem para trás, né? Se você puder olhar para cada pessoa que passou na sua vida, para cada ex que você precisou se despedir, perceba o quanto cada pessoa que passou pela sua vida compõe quem você é hoje. Perceba que não tem como você ser quem você é hoje se você não tivesse passado por cada relação, até as mais difíceis. Então, quando você olha para essas pessoas que já passaram pela sua vida, a percepção que você tem é qual? Você sorri ou você ainda sente raiva? Você sente frustração ainda? Talvez pena? Quais são os sentimentos aí? E talvez onde tem raiva, onde tem frustração, onde tem pena, é porque ainda precisa de amor. Ainda precisa ir pro amor. Que é o único jeito que a gente consegue soltar de verdade alguém. Sabe por quê que é o único jeito que a gente consegue soltar de verdade alguém? Porque, na verdade, a gente nunca solta. A única diferença é que o amor, ele faz a gente reconhecer que sim, você vai comigo por onde eu for. Isso talvez seja desafiador. Porque o que a pessoa ela quer fazer? Eu não quero nunca mais essa pessoa. Eu quero que essa pessoa se exploda. Eu quero esquecer que essa pessoa passou pela minha vida. Mentira, não dá pra esquecer.
Não dá pra esquecer porque tudo que você é a partir de agora, essa pessoa faz parte, ela compõe o seu ser. Então, na verdade, quando a gente fala que falta o amor, é porque, na verdade, falta só dizer assim: sim, você vai comigo por onde eu for a partir de agora. Sim, tudo que eu sou hoje, tem um pouco de você. Então, a gente não tem, a verdade é, a gente não tem a opção de conseguir se libertar. Porque quando eu falo, o único jeito de se libertar da outra pessoa é olhando com amor. A verdade é que o amor simplesmente nos conta que não dá para libertar. Porque o amor simplesmente nos conta que nós somos agora tudo aquilo que o outro ajudou a compor. Então, Helena, certo, então você está me dizendo que para eu terminar uma relação eu preciso descobrir que eu amo a pessoa? Uai, que doideira, não é mesmo? Não é doido? Porque não dá a sensação de que para terminar uma relação eu preciso justamente o contrário, descobrir que eu não amo? Mas é mentira. É mentira. E sim, você pode seguir contando essa mentira para si mesmo, mas é mentira. Por que é mentira? Porque quando alguém toca o seu coração profundamente e você de alguma forma se vincula com essa pessoa, sim, você já ama. E às vezes sim, você odeia amá-la. Às vezes essa é a verdade. Às vezes você odeia ainda amá-la. Mas ama. Ama porque não tem como ir pra frente, seguir adiante sem esse pedaço que a pessoa contribuiu na sua vida. Então fica muito mais fácil admitir que ama, fica muito mais fácil admitir que sim, é verdade, não tem como tirar esse pedacinho de mim, do que fingir que não. Né? Então, certo, quais são as coisas que a gente precisa fazer então para ter um bom final? Para ter um bom final, né? E agora, nesses tempos de planetas retrógrados aí, são tempos muito do oi sumida, oi sumido, né? A gente tem essa facilidade de sentir saudade, de nossa, os velhos tempos, né? Porque sabe, né? Quando a gente termina uma relação, a tendência, principalmente quando a pessoa fica carente, é que ela se lembre, nossa, quanta coisa que a gente viveu, tudo mais. Ok. Como a gente faz então para se desvincular, lembrando, claro, que esse desvincular-se não é excluir. O desvincular-se não passa por exclusão. Exclusão seria eu sigo e finjo que nada do que a gente viveu aconteceu. Isso seria excluir. Porque, na verdade, é uma mentira. Então, esse lugar que a gente vai em direção a essa liberação, ela não tem nada a ver com exclusão. Primeira coisa que a gente precisa fazer, reconhecer tudo o que o outro te entregou. O bom, o ruim, o triste, o feliz. Então faz esse exercício aí. Se você tem uma relação antiga, olha para essa relação antiga que eu falo é um ex, né? Se você tem um ex, que é uma relação que talvez seja um pouco mais difícil, que você fala, nossa, essa pessoa eu não quero nem saber, nem ver, eu não... é péssimo. Olha para essa pessoa um pouquinho, com o coração um pouquinho aberto. E quando eu falo um pouquinho aberto é porque eu também não quero que você vá além dos seus limites, porque eu sei que em algumas situações, algumas relações deixam feridas muito grandes e que muitas vezes a gente quer realmente esquecer. Só que você percebe que, olha só que coisa mais incrível, mas quando a gente diz, essa relação me deixou ferida aberta, então eu não quero mais olhar para isso, o que eu tô dizendo é, eu deixo essas feridas abertas lá e finjo que não tô olhando. Então, percebe o quanto essa opção nem poderia existir? Por quê? Porque se essa ferida tá lá aberta, em algum momento ela vai ser tocada. Seja por uma próxima relação, seja por alguém muito próximo, a uma amizade, essa ferida vai ser tocada. Porque afinal as feridas, elas existem para ser cicatrizadas, né? E para curar algo muito profundo dentro da gente. Então,
Quando a gente tem uma relação difícil, uma ex-relação difícil, a gente pode, primeira coisa, reconhecer tudo que o outro deu. E quando eu falo reconhecer tudo que o outro deu, às vezes é até dizer, você me ensinou a escolher. Porque foi tão difícil com você que depois a minha sabedoria de escolha melhorou. Você me ensinou a ter percepção do que eu mereço, porque talvez você não me entregou aquilo que eu achava que merecia, então a próxima relação eu pude escolher melhor. E até para isso a gente precisa ter humildade, para reconhecer que sim, foi o outro que nos deu isso. Foi o outro que nos deu essa capacidade de conseguir ir melhorando a nossa forma de escolher. Eu já fui tanto a parte, vamos dizer, vitimizada de uma relação, quanto a parte agressora de uma relação, né? No meu passado, eu já errei muito nessas duas faces, assim. Já fui a agressora e já fui a vítima, né? E a agressora não fisicamente, mas quero que você saiba que a agressão não é só física, né? Existem agressões muito sutis que a gente faz com o poder que nós temos, que muitas vezes dói tanto quanto uma agressão física. Tanto quanto às vezes, né? Então, eu já fui esse tipo de agressora, que não agredia fisicamente, mas que agredia de outras formas, né? Então, reconhecendo isso, eu sei que sim, não é fácil estar nesse lugar, tanto de agressor quanto da vítima, mas que cada relação que foi passando por mim e que eu fui ocupando esses papéis foram me ensinando algo, foram me ensinando onde eu queria realmente estar, quem eu realmente queria ser. Então, reconhecer que cada pessoa te entregou algo e que também levou algo de você. Porque todo mundo leva um pedacinho seu e você fica com um pedacinho da pessoa. Afinal, vocês trocaram. Então, o quanto você contribuiu e a pessoa também contribuiu com você. Essa é a primeira parte. A gente precisa ter humildade para reconhecer isso aqui. Ele ainda é muito difícil para mim. Ainda dói muito. Ok, talvez você precise ainda chorar mais. Talvez você precise ainda reconhecer essa dor, se conectar com essa dor, com essa, às vezes até frustração mesmo, de não ter dado certo, né? Essa sensação de que falhou, né? Porque é uma sensação dolorida, dessa sensação de, nossa, eu falhei, não deu certo essa relação. Então, se conectar ainda com isso antes de ir para esse próximo passo, que é reconhecer o quanto a outra pessoa te entregou algo. Reconhecer o quanto sim vocês trocaram e o quanto a partir de agora você segue para a vida um pouquinho mais cheia, porque você recebeu muito dessa pessoa. Então, esse, claro, é um processo, né? E a gente segue nesse processo, a gente não vai pular etapas, né? Mas a gente precisa em algum momento chegar nesse lugar. Porque o que acontece? De uma forma ou de outra, a pessoa segue com você. E aí, ou você vai precisar depois ocupar o lugar dessa pessoa numa relação, ou seja, se essa pessoa foi uma pessoa mais agressiva, na próxima relação, pode ser que você precise copiar algumas ações dessa pessoa para poder sentir no lugar dela, assim, nossa, agora eu vejo você. E no final dizer assim, olha só, eu sou igualzinha a você. Porque toda vez que a gente tenta excluir, no final o que a gente precisa dizer é, eu sou igual a você. Às vezes, eu sou igualzinha a você. Isso me aconteceu muitas vezes, de às vezes ser vítima numa relação, de também agressões que não eram físicas, mas que eram agressões ali, né, veladas. E depois, em outras relações, eu precisar tomar esse lugar de agressora, precisar que eu fale nesse sentido mesmo de, já que eu estava excluindo lá o agressor, eu precisava entrar nesse lugar para conseguir dizer, nossa, eu achei que era facinho estar nesse lugar. E não é. Então, aí eu adotava essa postura de agressora, não tô falando fisicamente, repito, né? Mas eu tomava essa postura de quem tava tendo comportamentos difíceis, porque de alguma forma eu dizia depois, nossa, agora eu vejo, eu sou igualzinho a você. Às vezes eu sou igualzinho a você. Então, quando a gente
conclui algo, ou a gente vai precisar repetir nós mesmas, ou a gente vai precisar recriar de novo uma relação parecida para que aquilo possa ser aprendido. E claro que, na verdade, o que precisa ser aprendido é algo muito mais profundo. Muitas vezes, essas relações difíceis, elas estão recriando aquilo que a gente viu no nosso passado, na nossa base familiar, né? Aquilo que a gente viu, por exemplo, na relação dos nossos pais. E aí, então, a gente recria essas relações, porque no fundo, o que essas leis que cuidam da sobrevivência dos grupos, né? O que essas leis querem, na verdade, é que você deixe de julgar. Porque quando você deixa de julgar, você consegue fazer com que a sobrevivência siga, né? Você consegue dizer, nossa, então, na verdade, essas pessoas fizeram o melhor que elas puderam. Deixa eu explicar isso melhor. Quando a gente pensa na consciência arcaica, a gente tem as 3 leis: pertencimento, ordem e equilíbrio. Essas 3 leis, elas cuidam de que a vida siga. Por isso que quando a gente julga o passado, a gente coloca a vida em risco. Porque quando eu julgo o passado e digo meu pai e minha mãe não foram bons, o que eu tô dizendo também? Não vou procriar. Porque se eu procriar, eu tô dando vida para essa geração que não foi boa. Certo? Então, por que então que quando a gente julga o passado, na verdade a gente precisa aprender a integrar? Porque simplesmente a gente precisa fazer com que a vida siga, a sobrevivência siga. Senão também a gente acaba, olha só, não só para as próximas gerações, mas até aqui. Se esses 2 que me cuidaram, meu pai e minha mãe, foram tão péssimos, então por que eu tenho que viver? Adeus. Né? Nem a nossa própria sobrevivência é garantida quando a gente julga o passado. Por isso que essas leis, elas são tão severas quando a gente julga o passado. Elas cobram da gente que a gente deixe de julgar o passado para que a sobrevivência do grupo seja segura, né? Esteja segura. Certo? Então, explicado isso, a gente entende por que quando, se a gente for pensar na ordem, por exemplo, né? A pessoa que veio antes no meu relacionamento atual, né? Então, todos os ex que eu tive, de alguma forma, eles fazem parte. E fazem parte por quê? Porque eles te entregaram recurso e te moldaram e adicionaram coisas em você que não dá para não ter, não dá para excluir, para dizer, nossa, agora isso aqui eu não quero nem lembrar que existiu. Porque na verdade existiu, né? Então, dizer isso é fora da realidade. Então, certo. Primeira coisa, então, reconhecer que o outro te deu algo e que você entregou algo pro outro, mas principalmente reconhecer que o outro te deu algo. Porque quando a gente sai de uma relação achando que, nossa, a gente deu muito e o outro não deu nada, no fundo, o que a gente tá contando é, eu me sinto melhor que o outro, eu acho que eu sou melhor que o outro. E isso, de alguma forma, tem um bastantão de arrogância, né? De prepotência, de, nossa, eu dei tanto e a pessoa não deu nada. E muitas vezes, na verdade, tá só dizendo assim, eu não soube ver o valor que a pessoa tava me dando. E aqui eu tô falando até das coisas difíceis, tá? Quando a gente vive uma relação... Eu tive uma relação que foi talvez a relação mais difícil que eu tive. Muito difícil. E hoje, quando eu olho para essa pessoa, meu coração sorri, assim, ingratidão mesmo. Porque, uau, se não fosse essa relação, talvez eu estaria lá onde eu tava até hoje. A Rosa falou, depois de muitos anos consegui entender a dimensão da gratidão ao meu ex. Me senti muito leve depois que entendi isso. Isso, perfeito. É isso. E essa leveza é porque você transforma. Imagine que é assim, né? Então você tá andando na vida e tem um pedaço do seu ex aqui, porque afinal ele fez parte de você. Então sim, você carrega um pedaço dele em você. Quando você nega esse pedaço, o que tá fazendo é brigando com uma parte sua que tá aqui do seu lado. Quando você diz, nossa, eu agradeço, você consegue, nossa, agora eu tomo essa parte. Isso já não é mais um peso, isso agora se torna um recurso. Então, por exemplo, essa relação difícil eu percebi, nossa, caramba, foi o meu ponto de virada da minha vida. Eu sou muito grata. Então eu percebo que, às vezes,
é até engraçado. Eu acho que talvez se eu contasse tudo que eu vivi com essa pessoa, as pessoas falam, nossa, Helena, você... Mas pra mim, vem de um lugar de muita honra mesmo. Justamente porque foi meu ponto de virada, assim. Foi onde parece que eu tive um pequeno despertar e então muita coisa mudou, né? Então imagina se eu não vou ser grata a essa pessoa, né? Mesmo pelas coisas difíceis. Certo? A segunda coisa a gente tem que perceber que muitas vezes a gente tá brava com o nosso ex, ou seja, a gente ainda tá chateada, frustrada, dolorida, um pouco dessa dor e talvez metade talvez dessa dor ainda é porque nós estamos bravas com nós mesmas, com a escolha que a gente tem feito, com as decisões que a gente tem tomado, com o quanto a gente queria, na verdade, que o passado fosse diferente. Porque quando a gente encontra essas relações e a gente começa a dizer, nossa, essa pessoa é terrível, essa pessoa não me deu nada, essa relação foi péssima, no fundo, a gente também está reclamando dos nossos ancestrais. Porque a gente também está dizendo, olha só, né, que tipo de relação que eu aprendi a ter, já que vocês me ensinaram a chegar nisso, sabe? Então tem também essa reclamação daquilo que eu sou, não só daquilo que o outro é. No final, eu sempre tenho essa sensação, assim, né? É que isso talvez seja um pouco difícil ainda para as pessoas entenderem, né? Para todo mundo, assim, de uma forma geral, né? Mas aquilo que o outro diz sobre você, ou que você diz sobre o outro, diz mais sobre você. Então, quando você, por exemplo, a gente às vezes encontra, né, uma pessoa que tá tão dolorida que a coisa que ela mais faz é falar mal do ex, assim. E falar mal do ex, na verdade, está contando muito mais sobre você, sobre suas dores, sobre suas escolhas, sobre suas frustrações, do que de fato te colocando pra cima, né? E às vezes a pessoa tá falando mal do ex porque ela tá achando que ela é superior. Mas se a gente for olhar na ferida mais profunda, o que tá acontecendo é, ela tá contando de uma dor muito profunda dela, e só dela, né? E só dela. Certo? Aí eu me lembrei, quero compartilhar aqui, né, da história da primeira namorada do Fê. Que quando a gente se conheceu, eu e o Fê, dias depois, assim, na verdade, eu acho que foi meses depois, a gente tava no sítio, talvez a gente já tava morando junto, então talvez já era uns 4 meses, a gente foi morar junto com 4 meses. E eu me lembro dessa primeira namorada dele, que tinha sido a namorada mais recente antes de mim, né? Ele namorou com ela, depois namorou algumas mulheres, depois namorou ela de novo. E aí então terminou e depois veio eu. E eu me lembro deles estarem conversando e ele falasse pra mim, eu queria que ela nos visitasse. Eu não sei por que ele queria. E isso também não me cabe, né? Eu acho que era algo muito maior entre eles, assim. E eu me lembro daquilo, assim, e eu lembro que meu coração tava muito tranquilo. A minha mente ficou um pouco doida, mas meu coração tava muito tranquilo. Então eu falei, tá bom, se você acha que é importante, ok. E eu me lembro que ela veio nos visitar, então eu me lembro que eu tava já estudando sobre constelação familiar, né? E eu me lembro que pensei assim, e na constelação familiar, quando a gente olha para né, ex das pessoas, a gente sempre olha com muita gratidão, porque afinal, se ele tivesse dado certo com ela, eu não teria encontrado ele, né? Então isso era o que repousava no meu coração, assim. Eu fiquei muito conectada com isso, com essa gratidão por ela ter adicionado tanto na vida dele, ter ensinado talvez ele a ser quem ele é, né? A construir esse homem que eu conheci. E então isso ficou assim no meu coração e eu me lembro de só ficar no meu coração, não precisei dizer nada pra ela, né? Só que isso era o olhar, a postura que eu ia em direção a ela era: eu sou realmente muito grata, porque por vocês não terem ficado juntos é que eu encontrei esse homem que eu encontrei hoje. Então aquilo trouxe tanta grandeza pra mim, pra ela, pra ele também, né? Eu lembro que então a gente saiu comer. E aí, talvez ela precisava muito daquilo, não sei. E o Fê também, né?
Mas enfim, encerrou isso. Meses depois ela tava namorando. A gente viu que ela tava namorando e meses depois ela tinha sido mãe. E aí eu percebo que, claro, né, eu sou muito pequena perante esse processo todo que aconteceu, muito pequena mesmo, eu me coloco no meu lugar de pequena, mas eu percebo o quanto esse olhar e essa minha postura também não abre para ela esse campo de poder viver o novo, né? Viver algo novo e ser feliz também, porque aí libera, tô arrepiada dizendo isso, mas é porque libera ela, libera ele, me libera. E então eu sei que na verdade ela sempre vai estar com ele, porque uma parte dela sempre vai caminhar com ele, assim como parte de todas as pessoas que passaram pela minha vida vai caminhar comigo. Então libera as pessoas. E liberou ela de um jeito mesmo que a gente já não tem mais contato com ela faz muito tempo. Mas na época eu lembro que logo depois ela começou a namorar, se casou, teve filhos. E eu falei, caramba, olha quanta coisa tinha para acontecer ali. Não sei se foi a partir desse encontro, né? Poderia ser que esse encontro nem acontecesse, isso tudo acontecesse também. Mas eu sei que para mim foi muito forte a grandeza, assim, de perceber. Uau, olha que lindo, né? Poder viver essa experiência, de olhar para alguém com esse respeito, com esse carinho, com esse amor. Que no passado não era assim, não. No passado eu era o tipo de pessoa que dizia, eu não quero que você fale com a sua ex. Sabe, né? É isso que a gente faz na vida. Enfim, vamos lá. Aí o 4, faça o exercício. Então, depois que a gente percebe o que a gente ganhou de cada ex, é legal a gente perceber o que cada um me ensinou. O que eu quero dizer é assim, qual recurso de fato eu levo comigo dessas pessoas? Isso é tão lindo, porque daí a gente vai perceber, nossa, eu ganho muito quando eu aciono esse recurso, acesso esse recurso. Então, olha a diferença dessas duas posturas. A primeira postura é, não quero saber de você, dane-se você, não quero mais ouvir você e quero fingir que não te conheci. Sente aí você. Nesse caso, você consegue ainda usufruir do recurso que essa pessoa te trouxe, ou seja, o que ela te ensinou? Então, vamos dizer que foi uma relação bem difícil, vamos lá, por a minha relação difícil lá do passado. Se aquela relação difícil do passado, que me ensinou tanto, que me ensinou a escolher, que me ensinou a ficar mais seletiva, que me ensinou a me valorizar, que me ensinou a ganhar tanto, essa relação lá do passado, se eu falo assim, nossa, eu te odeio, eu não quero saber mais de você, esquece. Eu consigo usar esses recursos que eu aprendi com essa pessoa? Consigo? Será que eu consigo? Claro que eu não consigo, né? São coisas que eu vou ter que falar. Se eu tô fingindo que nada aconteceu, então eu vou ter que fingir que eu não aprendi nada também. Então eu não consigo usar o recurso que eu aprendi naquela relação. Diferente da outra postura que é, eu olho pra você, eu compreendo e sei que foi desafiador, mas eu também digo, você me ensinou muito. Uau, eu sou muito grata, muito obrigada por ter passado pela minha vida, por ter feito o que você fez por mim, por nós, pela relação e por ter aprendido tanto com você. Nessa postura, eu posso usar o recurso que eu ganho nessa relação? Ou seja, eu posso dizer, agora eu aprendi, agora eu vou para a próxima pessoa depois que eu aprendi, agora de fato eu aprendi, agora eu não tô mais querendo excluir a história, eu aprendi. Então, olha a diferença da postura. Quando a gente reconhece de fato o recurso que o outro trouxe, a gente consegue, então, ter de fato dado um passo a mais. Diferente de quando eu não consigo reconhecer, eu começo a dizer, o discurso é, não me adicionou, não adicionou nada na minha vida. Nossa, esse é o tipo de pessoa que não me adicionou nada na minha vida. Só me deu trabalho, só fez coisas pra mim que me chatearam. Nossa, quero esquecer essa pessoa. Se na sua vida faz parte aprender essas lições que essa pessoa tá te trazendo e você não tá aprendendo, é fato que vai precisar aparecer outra pessoa. Em algum momento, se a vida quer que você aprenda isso, você vai precisar aprender. Então, é tão mais cheio, abundante, né? Assim, transbordante mesmo, quando a gente reconhece tudo que o outro deu.
Então, se possível, em algum momento, faz esse exercício também. Olha para cada pessoa e perceba o que de fato eu levo. E quando eu falo assim de fato qual é a qual é a ação que essa pessoa me fez aprender. Então, por exemplo, nessa relação desafiadora, talvez foi merecimento e alto valor. Teve uma outra relação que foi sobre diversão, sobre a vida ser mais leve. Numa outra relação foi sobre autocuidado, foi sobre me apresentar de uma forma que conte de verdade o quanto eu sou amada. Então a gente percebe que cada relação trouxe algo mesmo, assim, algo concreto, algo que de verdade me ajuda na minha vida diária, nas minhas escolhas. Então eu saio, toda relação eu saio então um pouco mais cheia, ao invés de mais vazia, né? Então vamos lá. A gente precisa então, primeiro, respeitar essas relações antigas. E quando eu digo respeitar, eu também digo não falar mal. Então isso é algo tão importante que assim, tem um ex, tem vários ex, faz esse exercício interno. Eu acho que falar mal de outras pessoas, eu acho que já é inútil, assim, já é uma coisa inútil. Mas falar mal de alguém que conta mais sobre as suas escolhas do que de fato do outro, é como você, assim, é mais inútil ainda. Então, primeira coisa, evita falar mal. Tem relações passadas, sempre que alguém tocar nesse assunto, você fala, nossa, eu realmente sou muito grata a essa pessoa. Foi uma relação muito boa. Acabou, era isso, a gente tinha algumas coisas diferentes e percebemos que não era mais para continuar, mas sou muito grata, foi algo que me ensinou muito. Certo? Então, tenho relações antigas, faz esse esforço de, ao invés de falar mal, colocar esse lugar de eu sou muito grato. Isso, gente, é pra tudo, tá? Todas as relações que passaram por nós, na verdade, enquanto a gente não conseguir olhar para relações que passaram por nós e conseguir um pouquinho, pelo menos, ser grata, conta mais sobre nós mesmos, né? Sobre a nossa incapacidade de tomar aquilo que o outro tá dando. Mas certo. Então, primeira coisa, respeitar. E respeitar também é reolhar, né? Não sei se vocês sabem, mas a origem da palavra respeito tem a ver com reolhar. E reolhar quer dizer assim, deixa eu ver melhor. Deixa eu tirar. Olha o que é respeitar. Deixa eu tirar as camadas de ilusão que eu crio sobre essa pessoa, que na verdade faz com que eu encha essa pessoa de projeção, e deixa eu ver o que realmente essa pessoa está me dizendo, o que realmente essa pessoa precisa, o que realmente ela me ensinou, ela trouxe. Isso é respeitar, é olhar de novo. Então, quando a gente respeita alguém, a gente está dando a oportunidade dessa pessoa de ser mais amada por nós mesmos, porque então a gente está dizendo sim, o que você trouxe foi muito bom para mim. Então a primeira coisa é evitar falar mal. E aí, isso é uma outra coisa que eu quero dizer, evitar falar mal de ex e também, se possível, acho que na verdade tudo, né? Tudo que eu tô falando se possível, não fala mal das pessoas, mas assim, não falar mal de ex. E segunda coisa, só pra lembrar, né? De atual também. De atual, a pessoa que fala mal de atual é tipo assim, peraí, mas pera. Por que vocês estão juntos? Então, Helena, mas tem uma insatisfação. Tem uma insatisfação, resolva isso. Mas não precisa falar mal. Falar mal é algo que drena energia. Aliás, eu quero que todo mundo faça o teste. Faça esse teste. Começa a agradecer as pessoas ao invés de falar mal delas. Então você vai perceber que as coisas você começa a perceber o quanto de fato aquela pessoa te entregou algo. E você começa a perceber o quanto isso te engrandece, no sentido de te traz mais coisa boa, sabe? Então faz esse teste. Primeira coisa sobre ex, então, parar de falar mal. Para de falar mal. Faz esse acordo consigo mesmo. Eu não vou falar mais mal de ex nenhum.
Segunda coisa, se possível, né? Então, a primeira é o respeito, que é, tá, se possível, eu não vou falar mal. Se possível, eu vou também agradecer. Então, nossa, alguém pergunta do ex, você fala, não sei, a gente terminou, né? E aí tá, não preciso falar mal. Se possível for, adiciona essa gratidão, que é, foi muito importante pra mim essa relação, foi uma pessoa muito amada. Ah lá, a Rosa lembrou. E lembrar que o ex foi uma escolha nossa um dia. Foi uma escolha feita com a consciência e com as ferramentas possíveis naquele momento. Não tem nada de certo ou de errado, apenas uma experiência. Perfeito, Rosa, é isso mesmo. E sabe por que isso é tão lindo? Quando a gente, então, para de falar mal do outro, né? Para de falar mal do ex e até reconhece, nossa, me trouxe muito, a gente começa a dar mais crédito para nós mesmas, no sentido de escolhi, foi essa pessoa que eu escolhi. Se eu começo a detonar essa pessoa, eu de alguma forma detono também o meu senso de escolha. Então, se eu começo a honrar e falar, essa pessoa me ensinou algo, eu começo a perceber que eu escolhi certo, que eu escolhi aquela pessoa que tinha que me ensinar aquilo naquele momento. Então, eu paro de brigar comigo e volto a confiar em mim, que é, Helena, você vai sempre escolher a pessoa que precisa te ensinar algo naquele momento, desde que você esteja aberta a ver que sim, essa pessoa está te trazendo algo para você aprender. E aí pronto, aí você ao invés de difamar a pessoa, você entra em gratidão, você agradece mesmo. Você diz assim, nossa, muito obrigado por me ensinar isso que eu tô precisando agora. Eu escolhi você porque você é a pessoa certa para me ensinar o que eu tô precisando agora. Poxa, é tão grandioso, né? É tão mais bonito, porque aí reforça que o outro é bom. Percebe que reforça que o outro é bom e reforça que você também faz escolhas boas. Reforça o bom para todo mundo. Isso é atitude. Então, às vezes, quando a gente fala de constelação, por exemplo, às vezes a pessoa acha que, vou mexer ali nos bonequinhos, ou então vou fazer uma constelação e tudo estará resolvido. Não, é uma atitude diária. É dizer assim, eu decido deixar de falar mal do meu ex. Certo? Eu decido. Porque se eu tô grata a ele, não tem mais como sair da minha boca algo que vai falar mal dele. Então, é uma decisão. Eu decido, inclusive com relação à mãe, pai, né? Eu decido que o meu discurso agora, mesmo que o meu coração ainda esteja dolorido, vai ser de gratidão. Então, eu sou muito grata aos meus pais. Pode ser que ainda tenha alguma dor. Claro, mas por favor, a gente precisa reforçar o bom das pessoas. Tanto dos nossos ancestrais, quanto dos ex, né? Que esse é o tema de hoje. Então, quando a gente resolve decidir, eu vou reforçar o bom, vou falar que foi muito bom, que a relação foi muito importante para mim, que eu aprendi o que eu precisava aprender, que eu sou muito grata, que, nossa, realmente essa pessoa contribuiu muito para minha existência, eu tô reforçando no bom para aquela pessoa. Eu não sei porque a gente tem esse costume, talvez seja para se sentir melhor, né? Talvez seja o único jeito que a gente acha de dizer. Eu acho que a gente faz o inverso. Eu acho que a nossa inconsciência, a gente diz assim, se eu disser que ele é que é ruim, eu vou dizer que na verdade não foi eu que escolhi mal, foi porque ele realmente é ruim. Mas na verdade a gente só reforça uma coisa ou outra, né? Então isso é mais sobre trazer para a consciência e decidir, todos os dias decidir que o discurso vai ser diferente, assim. Discurso e ação, né, claro. E aí, se for possível ainda um pouquinho mais, né? Então primeiro respeito, depois gratidão, e se for possível ainda um pouquinho mais, desejo que você seja feliz. E esse desejo que você seja feliz é realmente, talvez muito desafiador, né? Porque às vezes a gente tem a sensação, mas claro, e também é humano, né? Eu não vou dizer que a gente tem que ser perfeito, porque a gente tem uma relação, às vezes a gente quer ficar esperando um tempo pra ver aquela pessoa se depreciar. Tipo assim, nossa, quero ver a pessoa se perder, porque sem mim a pessoa não vai conseguir viver. E aí quando a pessoa tá bem, a gente fala, nossa, o que será, né? Será que era eu o problema? O Fake brinca assim, ele fala que ele viveu algumas relações e todas as relações que deram errado, ele fala assim, a única coisa que tinha em comum nessas 3 relações que deram errado era eu. Então eu percebi, o problema é comigo. E eu achei essa percepção incrível, né? Porque é verdade, quando a gente acha que é o outro, a gente não percebe que o que tem em comum nas relações, na verdade, é essa pecinha chamada eu.
Então, sim, a gente pode, claro, desejar humanamente que o outro se dê mal, mas quando a gente consegue, então, respeitar, agradecer, a gente consegue liberar nesse lugar de eu desejo que você seja muito feliz. Eu desejo que você seja muito feliz. Então, para finalizar, eu quero lembrar que o único jeito da gente sair de uma relação é descobrindo que ainda ama o outro. Isso é a coisa mais doida do mundo, eu sei disso, parece até, né, assim, contra-intuitivo, mas é isso. Por quê? Porque quando eu reconheço que eu amo o outro, eu não tô excluindo o outro. Eu tô dizendo sim pro outro e tô, então, incluindo tudo que o outro traz pra mim. E aí sim, eu posso, então, seguir para uma próxima relação, porque daí eu tô cheia daquilo que eu aprendi com a outra pessoa. Ah, que lindo, né? Muito lindo. Eu quis trazer esse tema porque ontem falamos de escolher alguém para casar, né? Se eu precisasse escolher alguém para casar. E eu falei sobre a gente se reconciliar com pai e mãe, com o casamento do pai e da mãe. Mas também é importante que antes da gente ir para uma próxima relação, a gente também se reconcilie com todas as pessoas do nosso passado, né? Porque afinal, se a gente for pensar na ordem, teve uma ordem, todos eles vieram antes do atual. Então, quanto mais a gente está ali reconciliado com o nosso passado, mais a gente consegue caminhar em direção ao futuro inteira, cheia e cheia de recurso mesmo, porque aí sim eu reconheço que aprendi tudo que aprendi com essas pessoas. Fechamos. Muito obrigada por quem passou, por quem esteve por aí, deixa eu ver. A Rosa e a Simone, lindas, muito obrigada, viu, por terem ficado um pouquinho aí comigo. Eu amo a contribuição de vocês. Rosa, muito obrigada pela sua contribuição, é sempre muito rica. Muito obrigada por quem passou, por quem vai ver depois também. Um grande beijo. E até a próxima.